Olá, 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 muito bom dia, porque nunca almoçamos, né, nas santas quartas-feiras. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de toda santa quarta-feira. O que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras ao meio-dia em ponto? Nós falamos sobre assuntos que permeiam a nutrição, mas que você nunca vai aprender em faculdade nenhuma, que você nunca vai aprender em curso nenhum. Basicamente, nós vamos falar de todos aqueles assuntos que vão te tornar um nutricionista de impacto. Pois bem, vamos falar então sobre gestão de tempo. E aí, começando, gente, quero saber aqui quem sente que vive sem tempo. Vive sem tempo para estudar direito, vive sem tempo de, sei lá, gerenciar as finanças, vive sem tempo de cuidar do filho direito, nunca tem tempo de fazer absolutamente nada. Quero saber se você é essa pessoa. Respondam para mim. Olá, olá! Vamos entrando todo mundo. Ai, meu Deus. E por que eu tô perguntando isso pra vocês, gente? Porque, a Gleica já respondeu, eu vivo no looping do eterno sem tempo. Por que isso acontece? Vocês vivem para apagar incêndios, né? Quem não gerencia o seu tempo de forma assertiva, quem não gerencia... Ah, esqueci de falar um negócio muito legal. Tá vendo esses nomezinhos aqui atrás? São todas as meninas da turma 6. Quero saber se tem meninas da turma 6 aí da nossa mentoria Nutricionista de Impacto. E eu deixei eles aqui propositalmente, porque tô vendo aqui, tô conversando com a minha equipe sobre uma novidade que eu vou trazer para vocês amanhã. Não sei ainda, tá? Não é certeza, mas vamos pensar, talvez teremos essa novidade. Bom, voltando, né? Por que vocês têm essa sensação de estar sempre sem tempo? Porque vocês vivem apagando fogo, né? Então pensa comigo, eu não me previno de alguma coisa que vai acontecer, essa coisa acontece e quando ela acontece eu preciso parar toda a minha programação, toda a minha expectativa que eu tinha gerado, né? Tudo que eu tinha pensado em colocar em prática, eu tenho que parar aquilo para apagar esse fogo, né? É essa sensação que a gente tem. Então, aquele looping de viver apagando incêndios porque não se precaveu, não se preveniu, não planejou, não gerenciou. E por que a gente não gerencia o nosso tempo? Muitas vezes porque a gente não sabe que leva tempo ter algumas tarefas e responsabilidades. Por exemplo, ninguém nunca te contou que quando você vai calcular o valor da sua consulta, você não tem que calcular o valor daquela hora de trabalho. Por exemplo, a minha consulta tem 1h30, 2 horas. Eu não calculo 2 horas de trabalho. Eu calculo ali em torno de 3 ou 4 horas, porque eu sei que aquele paciente vai me demandar 1h30 ou 2, mas depois, no acompanhamento dele, eu vou precisar de alguns períodos na minha semana para que eu dê suporte a esse e aos outros pacientes. E aí o que acontece? Vocês ficam sobrecarregadas, porque vocês acabam deixando um tempo muito específico para algo que está ali na cara de vocês, que é a consulta, não tem o que fazer, até porque é um compromisso com o outro, mas esquece de todo o background, esquece de todo o bastidor que existe dessa consulta. Isso é um dos exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Outro exemplo muito clássico. Eu penso em montar um consultório, então eu quero montar lá uma salinha que seja um consultório para eu atender os meus pacientes, mas eu não penso que essa estrutura física de consultório vai me demandar um tempo semanal e um tempo mensal para que eu gerencie esse espaço físico. Como assim, Thaís? Tá. Você vai ter que treinar uma secretária. Treinar uma secretária significa fazer reuniões semanais com essa secretária, no mínimo. A Thaís, ela já está super bem treinada. Mesmo assim, você tem que trabalhar reuniões de follow-up com essa secretária.
Você vai precisar pelo menos uma vez no mês fazer a sua gestão financeira da clínica, o que entrou na área do seu consultório, o que entrou, o que saiu, quanto você está ganhando, quanto você está gastando. Você vai precisar conversar com o seu contador em algum momento, você vai precisar gerenciar essas planilhas, atualizar essas planilhas. Thaís, eu sou sozinha. Piorou. Porque quando você é sozinha, você vai ter que desde parar para fazer todas essas coisas que eu estou relatando aqui para vocês, até comprar o papel higiênico do banheiro ali da recepção. Tô mentindo, gente? Quem aqui já passou por essa situação? Quem aqui sente que tem muita coisa para fazer? E aí, claro, né, a gente mistura isso, a gente junta tudo isso, associa todas essas funções e tarefas profissionais com funções e tarefas pessoais. Tenho filho, tenho marido, tenho uma casa para cuidar, tenho um monte de coisa para pensar, né? Tenho certeza que isso acontece com vocês. Tô vendo um monte de gente nova entrando, hein? Ó, eu tenho memória fotográfica, hein? Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Quero saber quem é novo aqui, quem acabou de chegar. Rafa falou, tô passando por isso atualmente. Pois é, Rafa, essa live é pra você. Tá bom, Thaís, entendi que eu preciso mudar essa minha realidade, né? Legal. Como que eu mudo então essa realidade? Como que eu faço para começar a gerenciar melhor o meu tempo? Gente, eu vou contar o que eu fiz lá em 2018, que fez total diferença na minha vida. E eu vou contar o que eu faria hoje se eu tivesse com o mesmo problema que eu tava lá em 2018, tá? Bom, vamos lá. Lá em 2018 eu contei essa história na minha palestra do Luciano, né, no sábado que eu dei a aula para pós-graduação dele, e eu contei, né, foi dia 1º de dezembro de 2018, eu tinha 3 meses de agenda fechada, eu tinha muitos pacientes, mas eu atendia de segunda-feira às 8 da manhã até sábado, 6 da tarde, sim, todos esses dias, eu atendia 8, 9, 10 pacientes por dia, eu não tinha horário pra nada. Contei ontem nos stories que eu mandava minha secretária ir no shopping tirar foto pra comprar roupa pra mim, porque nem isso eu tinha tempo, e eu também não podia ficar sem roupa, né, pra atender, enfim. Não tinha tempo pra nada, gente, pra nada. Eu só atendia, até que eu estafei, até que eu entrei em burnout, não tive condições de continuar daquele jeito. E a primeira coisa que eu fiz foi, peguei um papel e uma caneta, né, naquele dia, e falei, o que eu preciso fazer para ter mais tempo? O que eu preciso fazer para organizar minha vida e não viver nessa escravidão que eu tô vivendo hoje? E a primeira coisa que me apareceu ali foi, eu preciso diminuir em 1/3 as minhas consultas. Porque o que mais me toma tempo aqui é justamente a consulta em si. Então eu preciso atender menos. Mas como que eu vou atender menos sem ganhar menos também? Concorda comigo? Eu não queria ganhar menos, não fazia sentido, até porque eu tinha uma estrutura ali, né, tinha uma clínica com 18 funcionários e tal, e mesmo assim não aceitava ganhar menos. Imagina, tinha trabalhado pra caramba pra chegar onde cheguei, estudado pra caramba, por que eu ia trabalhar menos? E aí eu falei, bom, ok, então o que eu preciso fazer? Se eu quero reduzir para 1/3 as minhas consultas, eu preciso aumentar em 3 vezes o valor da minha consulta. Faz sentido? Se eu atendia naquela época 200 pacientes a R$300, R$400 a consulta, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso atender 50 pacientes a R$1.000, R$1.200 a consulta, para eu não perder aquele valor que eu já ganhava. Faz sentido? Beleza. O que eu preciso fazer então para triplicar o valor da minha consulta? Meu primeiro movimento foi esse. O que eu preciso fazer para triplicar o valor da minha consulta? E aí, obviamente, me veio na cabeça, deixa eu ver o que nutricionistas de R$1.000 ou R$1.500 a consulta fazem. E aí eu fui lá, listei aqueles nutricionistas, Luciano, Lara, quem mais, nem lembro mais quem tinha na lista, e comecei a perceber que eles tinham um negócio chamado posicionamento, que eles tinham um negócio chamado branding. Eles eram uma marca, eles não eram só um bom nutricionista. Ele não era só um ótimo nutricionista que resolvia o problema do paciente. Ele tinha marca, ele gerava desejo sobre os serviços dele, né? Então, basicamente, o que eu preciso trazer aqui para vocês é que eu vou trazer algumas estratégias para vocês gerenciarem o tempo de vocês, perfeito, mas não adianta nada vocês gerenciarem o tempo de vocês
sem vocês terem posicionamento para conseguirem aumentar, duplicar, triplicar, quadruplicar o valor da consulta de vocês em pouco tempo. Porque hoje o que mais vai demandar de vocês um tempo que a gente chama de tempo de execução é a consulta, né? Falei isso com uma nutricionista que eu tô fazendo uma consultoria. Basicamente, o que acontece? Você é uma marca, então você tá aqui, ó, no topo da pirâmide, certo? Eu, Thaís, sou uma marca. Embaixo de mim eu tenho heads. Quem são os meus heads? São os meus times, as pessoas do meu time de confiança que planejam o que eu pensei em trabalhar de estratégia. Vamos supor, eu tive uma ideia. Gente, eu vou começar a fazer lives todas as quartas-feiras. Eu não executo isso dessa maneira. A estrutura para eu começar a fazer lives todas as quarta-feiras e essas lives estarem no YouTube disponíveis para vocês e terem um resumo disso lá no Telegram para vocês e vocês serem avisadas e postarem e ter arte para chamar para live e tal. Tudo isso gera uma execução e eu não faço absolutamente nada disso hoje. Eu simplesmente venho com a ideia, meu time estrutura essa ideia junto comigo e depois eles executam essa ideia. Então eu simplesmente só apareço aqui, quarta-feira, meio-dia, só apareço aqui e falo: olá, tudo bem? Vamos falar de... Esse é o lance. Thaís, eu ainda não tenho essa estrutura. Calma, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, para começo de conversa, você precisa perder menos tempo, desprender menos de tempo de coisas de execução e mais de coisas de planejamento e estratégia. E o que toma muito tempo de execução do nutricionista? Consulta. Esse é o grande lance. Então, se você está aqui hoje, chegou aqui, nem sabe do que eu falo, nem sabe quem sou eu, tá nova aqui, tá vendo que eu tô falando alguma coisa que faz sentido pra você e acha que você vai ser uma nutricionista que vai abrir a sua agenda e o seu sonho é atender de segunda-feira às 8 da manhã até sexta-feira às 6 da tarde, só parando pra almoçar, esqueça essa ideia. Você não vai conseguir. E quando você conseguir, você vai estafar logo em seguida, tá? Por quê? Porque você precisa de outros tipos de tempo. De novo, estratégia e planejamento. Beleza? Tá bom. Thaís, entendi. Então, o primeiro conceito de gestão de tempo é separar os meus tempos, né? Separar as minhas agendas em estratégia, planejamento e execução. Perfeito. Já começamos por aí. Segundo, posicionamento. Eu preciso ter mais posicionamento para conseguir aumentar o valor da minha consulta, para atender menos e conseguir gerenciar mais, estudar mais, me atualizar mais, enfim. Beleza, já entendi isso. O que eu faço então, tá? Basicamente, eu listo todas as minhas funções. Então, eu tenho um tipo de gerenciamento de tempo a cada 3 meses, mais ou menos, que eu tiro uma tarde para fazer isso e até mostrei para vocês, fiz há poucas semanas. E eu tenho uma outra que eu faço semanalmente. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Quando eu faço a cada 3 meses, deixa eu até ver se tá aqui, gente, que eu fiz há pouco tempo. Se não tiver, eu pego só uma folha sulfite. Deixa eu pegar só uma folha sulfite mesmo, que eu não achei aqui. O que eu faço? Bom, aqui eu tenho uma folha sulfite, certo? Legal. Nessa folha sulfite, o que eu vou fazer? Eu vou listar todas as minhas funções. Quem é a Thaís em cada empresa que ela tem? O que a Thaís precisa fazer, por exemplo, na empresa Mentoria para Nutricionistas? Então, vamos lá, Mentoria Nutricionista de Impacto, certo? Aqui, ó, Mentoria Nutricionista de Impacto. Então, quais são as minhas funções? Bom, as minhas funções, eu dou uma aula semanal, seja mentoria, seja gravar aula, seja, enfim, eu dou uma aula semanal de mais ou menos 4 horas, toda semana. Então, eu já sei que a minha empresa, o meu negócio, Mentoria Nutricionista de Impacto, me demanda 4 horas ao vivo, semanalmente. Eu não posso colocar nada nessas 4 horas. Quando vai ser essas 4 horas? Qual dia da semana? Que horário? É um segundo ponto. Estão acompanhando comigo, né? Tá bom.
Outra coisa que eu faço toda semana é reunião estratégica. Então eu sento com as minhas coprodutoras, com as minhas sócias, com o meu time, a gente pensa em alguma estratégia para viabilizar mais nutricionistas conhecendo a mentoria, para viabilizar mais entradas, quando a gente vai ter novas aberturas, como que a gente vai fazer, enfim. Então eu tenho uma reunião estratégica, tá? Outra coisa que eu tenho também é reunião de produto. O que é reunião de produto? Reunião de produto é basicamente eu melhorar o time. Então, o que eu faço? Eu melhoro a entrega para vocês. Então, toda semana eu pego meu time de heads e a gente para 1 hora dessa semana para pensar como que a gente pode melhorar o nosso produto, a entrega da mentoria a partir dos feedbacks de vocês e a partir das ideias que a gente vai tendo, né? Então, por exemplo, quando eu vou para a mentoria que eu faço parte de marketing digital, eu volto cheia de ideias. Então, eu alinho todas essas ideias dentro da minha reunião de produto. Cara, isso faz sentido, isso não faz. Tá bom, então eu tenho já aqui mais 1 hora de cada um, mais ou menos. O que mais que eu tenho? Eu respondo muito vocês, né? Então, eu tenho aqui um tempo de respostas lá para a mentoria. Então, umas 2 horas na semana, mais ou menos. Outra coisa que eu tenho também é produção de conteúdo, né? Pode colocar aqui mais ou menos mais umas 3 horas na semana para feed e pelo menos 1 hora por semana para stories. Então, basicamente, eu vou listando tudo isso daqui. Essa é uma das minhas empresas. Aí eu vou para minha segunda empresa, Thaís Conte Nutricionista. Quantos pacientes eu vou atender por semana? X pacientes. Quanto tempo eles vão me demandar? Qual é o tempo que eu vou ter para fazer um follow-up desses pacientes? Ou seja, dar suporte para eles, responder eles. Qual é o tempo que eu vou entrar com a minha secretária semanalmente ou quinzenalmente para saber como que tá a agenda, se tá tudo bem, se ela tá precisando de alguma ajuda, se tem algum paciente para responder. Olha aí, ó, uma das minhas amigas e parceiras de trabalho falando aqui, ó, por isso não responde o WhatsApp. Exatamente. Uma outra coisa, tá bom, gente? Essa coisa de ficar o dia inteiro online no WhatsApp, esquece. Eu tenho tempos no meu dia para ir atender no WhatsApp, senão a gente não faz mais nada. Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu separo tudo que eu faço, inclusive hoje os meus compromissos pessoais, a minha unha, o meu cabelo. Cabelo eu não faço toda semana, né? Mais assim, uma vez no mês ou algo desse tipo. Mas tudo que eu preciso fazer, o meu treino, eu separo. Tudo eu separo. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir olhar para aquele tempo que eu tenho de cada coisa e vou perceber, putz, ó, tô demandando muito tempo aqui para o meu setor mentoria. Acho que eu preciso de um pouco mais de tempo para o Nutri. Ou ao contrário, principalmente ao contrário. Poxa, a mentoria tá sendo um projeto em desenvolvimento, tá incrível, tá muito legal. A gente tem mais de 600 nutricionistas, 700 nutricionistas. Acho que eu vou precisar diminuir 1 ou 2 atendimentos da minha agenda para colocar esse horário aqui na mentoria. Ou então, gente, ó, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo marcar um médico, eu não consigo marcar uma unha, eu não consigo, sei lá, dar atenção aqui para minha casa, para delegar alguma coisa para os meus funcionários. O que eu preciso fazer? Vocês não colocam isso no papel. E só dá pra gente analisar algo quando esse algo está fora do nosso pensamento. Aprende isso. Aprende. Tá? Uma vez minha terapeuta, alguns anos atrás, me ensinou isso. Quando você quer analisar alguma situação, quando você quer analisar alguma coisa que aconteceu na sua vida, escreve, coloca no papel o que aconteceu e olha para aquilo. Por quê? Porque basicamente eu sair ali de todo o conflito, eu saio de todo aquele incêndio e consigo olhar com mais racionalidade. E quando a gente tá nesse looping de falta de tempo, começa a dar angústia, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar desesperada. E esse sentimento de desespero, sentimento de angústia, de não saber o que fazer, te traz ainda mais para longe de resolver o problema. Por quê? Porque você está emocionalmente desestabilizada. Você não tem racionalidade suficiente para olhar para aquilo. Então, lá em 2018, quando eu pensei em fazer isso, cara, tudo começou a fluir melhor.
Claro, tive que aprender muito, né, sobre gestão de tempo, tive que aprender muito sobre posicionamento para chegar hoje e ter esse tempo que eu acabo tendo. E, gente, não tô romantizando aqui, tá? Eu trabalho pra caramba. Falei isso ontem pra vocês. Eu trabalho pra caramba. Eu sou tipo workaholic total. Mas significa que pela primeira vez em 7 anos, eu vou conseguir tirar 20 dias para viajar. Pela primeira vez. Por quê? Porque nos últimos 4 anos eu tive que reestruturar um negócio que eu estruturei errado no começo da minha carreira. Então, olha só, a gente tá falando de 2018, dezembro de 2018. Eu passei 2019 inteiro me reestruturando. 2020 veio a pandemia, que todo mundo teve que se adaptar de alguma maneira, e graças a Deus pra mim foi incrível. 2021 eu comecei a colher os frutos de toda essa reestruturação. E 2022 eu tô conseguindo ser beneficiada por essa minha gestão de tempo. Agora imagina só, se você tá aqui, se você ainda não passa por esse problema, para que você vai esperar chegar nesse problema para depois ter que voltar, dar vários passos para trás como eu tive que fazer? Para que você vai fazer isso? Não é melhor você já começar certo? Não é melhor você já começar num lugar que você tenha suporte, que você consiga fazer isso de forma estruturada, alguém te ensinando a fazer isso da maneira certa? Alguém que aprendeu na prática, aplicou em si, aplicou em outros nutricionistas? Para que vocês estão lendo o nomezinho, né, gente? Um monte de gente mandando mensagem também. Então, assim, para que você não vai já começar certo? Muitas vezes, gente, o que separa vocês, de verdade, o que separa vocês de se tornarem nutricionistas de impacto, nutricionistas bem-sucedidos, é a coragem de dar o primeiro passo. Porque depois que você dá o primeiro passo, o negócio flui. Não tem como você ser menos organizado do que você tem depois de você ter sentado e colocado isso daqui. É incrível como você começa a enxergar a sua agenda, tá? Então, isso eu faço a cada 3 meses, a cada 90 dias eu paro meio período inteiro. Meio período e eu anoto todas as minhas funções. Todas as minhas funções. Todas. O que eu faço? Eu uso a agenda do Google mesmo, tá? Google Agenda. Eu crio esse tempo no domingo. Então, se vocês pararem pra ver, depois eu mostro nos stories pra vocês. Se vocês pararem pra ver, o meu domingo, ele é cheio de tempinhos ali, ele é cheio de reuniõezinhas, como se meu domingo tivesse completamente completo. Mas ele não tá completo. Eu pego e começo a brincar de moldar, sabe? Tipo Tetris. Eu pego aquela reunião, por exemplo, eu coloco assim, ó, reunião estratégica, mentoria nutricionista de impacto. Coloco lá domingo 8 da manhã, beleza. Aí eu chego ou no domingo à noite ou na segunda de manhãzinha sempre é a minha primeira tarefa. E quando eu tô domingo aqui de boa, aquela coisa de jogada no sofá com o marido e tal, quando eu não tô ali, né, fazendo algo além disso, eu já faço essa estruturação. Então eu pego todos aqueles quadradinhos do domingo e eu vou passando para os dias da semana. A única coisa que fica fixa, tem 2 coisas que ficam fixas já na minha semana, no dia exato da semana. As minhas consultas, né? Até porque eu passei um dia marco há meses atrás. E as mentorias de vocês, as aulas que eu dou ao vivo, né? A gente separa lá, então ela já fica ali marcadinha. Por exemplo, hoje eu tenho mentoria da Black, então hoje já tá lá há bastante tempo. E as minhas consultas que eu tenho amanhã e depois, geralmente eu atendo de quinta e sexta ou só sexta, também já tá lá marcadinho. Então eu pego todos esses modelozinhos, eu pego todos esses quadradinhos, inclusive, tipo, gente, de verdade, treino, unha, tá? Treino também é uma coisa que fica um pouco mais fixa, porque eu faço mais na parte da manhã. Mas se não dá, tá ali. Se eu preciso jogar ali pra hora do almoço, se eu preciso jogar ali pra depois do almoço, ele tá ali. O problema de vocês é que vocês deixam uma agenda completamente livre, sem deixar esses espaços, e aí vocês preenchem essa agenda livre com o quê? Com o tempo de execução. Lembra que eu falei? E o tempo da estratégia? E o tempo da organização? E o tempo do planejamento? E o tempo para você?
Yezer entrou. Camila primeiro falou, uhul, hoje temos black. Yezer entrou. Yezer, não foge de mim, tá bom? Você está me devendo algo. Não vou expor aqui o que você está me devendo, mas... Mentira, gente, é só coisa de paciente nutri. Sabe aquele paciente que foge de algumas coisas, tipo exame, umas coisas assim? Pois é. Não fuja. Seguinte, entenderam como que a gente vai conseguir estruturar agora uma agenda? Como que você consegue olhar agora para o seu tempo e conseguir separar tempos exclusivos para cada uma das suas funções? Faz quanto tempo que você nutre, que está atendendo aí de segunda a sexta, só parando para almoçar? Faz quanto tempo que você não olha para o teu financeiro? Faz quanto tempo que você não olha para os seus números e fala assim, caramba, outubro eu ganhei mais que setembro, ou novembro ganhei mais que outubro? Faz quanto tempo que você não faz isso? Faz quanto tempo que você não entra na agenda de marcação de consultas da sua secretária e vê se ela está dando boas respostas para o paciente? O que ela poderia melhorar? O que ela poderia lapidar? Faz quanto tempo que você não para estudar numa quinta-feira de manhã sem aquela culpa, sem aquele sentimento de nossa, eu precisava estar atendendo, nossa, eu precisava estar produzindo, nossa, eu estou aqui estudando, ou pior, querendo estudar, mas não tendo tempo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, saindo dessa live, basicamente, é anotar todas as funções. É anotar tudo que vocês fazem, quem vocês são. Sabe por quê? Porque a gente não se vê como uma empresa. Ou melhor, a gente não se vê como uma contratada da nossa própria empresa. Quando eu aprendi a me enxergar como uma contratada da minha própria empresa e a minha empresa ser uma marca, Thaís Conte é uma marca, e gente, não é prepotência, nada disso, eu sou a pessoa mais simples do mundo. Se a minha empresa pudesse se chamar, sei lá, outro nome que não Thaís Conte, não teria problema nenhum. Mas o lance é, eu preciso enxergar quais são as funções que eu desempenho. E justamente aqui, nesse momento, que você vai começar a perceber o que você já pode terceirizar. O que você já pode, às vezes, não sei, né? Cada um está passando por um momento, uma fase da vida. O que você pode contratar uma estagiária para fazer? O que você pode contratar uma secretária? E pode ser uma secretária remota, virtual, vocês pagam baratinho para isso, para fazer. Às vezes, quantas nutricionistas que começaram a ganhar 5, 6, 7, 10 mil reais dentro da mentoria, chegavam para mim ainda na mentoria, né, porque a gente faz aí uma mentoria cada mês, elas ainda estavam na mentoria, já estavam faturando isso e falavam assim, Thaís, caramba, mas sabe o que é? Sexta-feira eu faço faxina. Eu falei, você sabe quanto custa você contratar uma funcionária? Tá na hora de você terceirizar isso, porque meia hora que você perde limpando a sua cozinha, meia hora que você perde lavando a sua louça, é meia hora que você está estudando, que você está produzindo, que você está investindo na sua empresa. É muito interessante como, às vezes, a gente não para ter essa visão, a gente não para fazer esse cálculo, acha que assim, eu vou contratar uma faxineira uma vez por semana, ou eu vou contratar uma funcionária todos os dias, mas talvez eu não precise disso, mas quanto que isso custa para você e quanto que esse tempo livre vai aumentar o seu faturamento? Porque a gente fica com a cabeça muito fechada, gente. A gente fica com aquela coisa de tipo, nossa, não tenho grana, não posso fazer isso. E claro, não tô falando pra vocês saírem contratando pessoas se vocês ainda não têm esse tipo de retorno financeiro. Não é isso. Eu só tô querendo mostrar pra vocês que muitas vezes, muitas de vocês aqui já têm um bom faturamento, mas deixam de terceirizar algumas funções porque não pararam pra analisar. Não pararam pra analisar. Tá? Nutri ganhando 10k graças à mentoria, eu quero, hein? Não, claro, não só quer como vai ter. Com certeza. O que não falta é depoimento de Nutris saindo ganhando 10 mil. Então, é isso que eu preciso que vocês parem para analisar. Recapitulando.
Posicionamento é o que vai fazer você cobrar mais caro pela sua hora, primeiro ponto, tá? Só isso vai fazer você sair de uma consulta de R$300 para uma consulta de 500, para uma consulta de 700, para uma consulta de R$1.000, como foi no meu caso. Só isso vai fazer você tirar aquele retorno que você dá com medo do paciente ir embora e cobrar mais pela sua consulta, segundo ponto. Agora a gente vai para o terceiro ponto. Existem 3 tipos de tempos. Existe o tempo de estratégia, existe o tempo de planejamento dessa estratégia e existe o tempo de execução dessa estratégia, tá? Saiba terceirizar o que é de execução. Saiba ficar com a execução do que realmente é o que só você pode fazer. O que eu executo hoje dentro das minhas empresas? Basicamente, eu executo aquilo que vai à minha cara, só. Fazer uma live aqui eu não posso terceirizar, jamais faria isso, porque sou eu com vocês, é a minha cara aqui. Fazer as aulas gratuitas da mentoria nutricionista, do nutricionista de impacto, sou eu fazendo lá. As mentorias, sou eu fazendo lá. As consultas, sou eu fazendo. É a única coisa que eu ainda executo. Por quê? Porque senão eu não tenho escalabilidade desse tempo. O tempo é um negócio limitado. O tempo é o nosso maior ativo, gente. Então, sempre classifiquem. Uma outra coisa que eu fiz foi justamente separar esses tempos em estratégia e execução. Então, por exemplo, ó, essa minha reunião aqui de 1 hora, essa minha reunião aqui de 1 hora. Isso daqui, ó, é estratégia e execução. É estratégia e planejamento, tá vendo? Por quê? Porque você também fica bem alinhada do quanto você está colocando os olhos para ampliar o seu negócio e o quanto você está colocando os olhos simplesmente para conseguir responder, conseguir dar aquilo que foi planejado lá atrás. Tipo a coisa do ficar em círculo, sabe? Beleza, então recapitulamos essa parte, eu faço isso uma vez a cada 3 meses mais ou menos. E toda semana eu pego todos esses encaixezinhos e coloco numa planilha do Google, deixo lá no domingo e vou passando para os dias da semana pertinentes àquilo que eu marquei. Então, domingo à noite, geralmente eu mando reunião para o time todo. Ou segunda de manhã. Mando reunião pro time. Gente, a gente precisa de uma reunião de estratégia tal dia, a gente precisa de uma reunião de produto tal dia, vamos fazer tal dia? Vamos? Todo mundo pode? Pode. Beleza. Então eu vou lá e marco todas essas reuniões. E deixo sempre esses horários mais específicos aí para as minhas coisas. Então, fazer a unha, cuidar de mim, ter um tempo com o marido e tal. Thaís, é tão perfeito assim? Gente, não é tão perfeito assim. Eu não vendo perfeição para vocês. Eu não romantizo a vida do nutricionista para vocês. Eu não romantizo a nossa profissão. Tem dia que eu quero surtar e quero jogar tudo pro alto, porque aconteceu alguma coisa que incluiu alguma coisa na minha agenda que, nossa senhora, encavalou tudo e pronto. Acontece. Só que acontece muito menos do que acontecia em 2018. Entende a diferença? Esse é o lance. A gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar errar menos. É só isso. Não é não errar, é errar menos. Se você tá vendo, se você tá com essa sensação de, cara, eu tento fazer, mas tá tudo acumulado, tá tudo atrasado, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo para produzir conteúdo, eu mal abro os stories, eu mal faço alguma coisa e isso está acontecendo repetidamente. Porque uma coisa é você não ter tempo para abrir os seus stories uma vez na semana, porque foi um dia mais corrido. Isso acontece comigo também. E tá tudo certo. O problema é isso acontecer todos os dias. Entende? Então também é uma forma de você analisar esse contexto. Eu não estou produzindo como eu deveria, eu não estou analisando todas as métricas da minha empresa como eu deveria, porque eu não tenho tempo. E por que eu não tenho tempo? O que está acontecendo com o meu tempo? Agora tem outra coisa também, né? A gente se mima muito. Porque é fácil falar que não tem tempo, mas passar algumas horinhas aqui brincando. É fácil falar que não tem tempo de conteúdo, mas olha ali no seu valorzinho de quanto tempo você fica no Instagram e você fica 2, 3 horas por dia.
Você sabe o que você faz 2 ou 3 horas por dia? Ninguém tá falando aqui que você tem que ser produtivo o tempo todo. Tem que ter o seu tempo para assistir sua série, tem que ter o seu tempo para, sei lá, conversar com o marido, tem que ter o seu tempo para ficar um pouco, relaxar e curtir o Instagram, mas a gente se excede nisso. A gente se excede, e como tá rolando uma questão muito dopaminérgica, e principalmente quando a gente não tem um comportamento de autorresponsabilidade, a gente começa a entrar naquele looping de ai não, mas é porque eu tô muito cansada, ai não, eu uso esse tempo para descansar, e não tá produzindo, e não tá fazendo. Quanto tempo será que você tá perdendo com coisas que até te satisfazem, mas mais te atrasam do que te enriquecem de fato, do que te edificam de fato? Nutri R acabou de falar, terá essa live todas as quartas? Meu amor, faz quase um ano que nós estamos aqui todas as quartas. Eu vou pegar o dia que estamos aqui consistentemente todas as quartas. Vou pegar aqui o primeiro dia que a gente começou e vou falar pra vocês, estamos aqui todas as quartas fielmente. O meu problema é a procrastinação. Quando uma coisa não sai do planejado, eu desanimo. Olha só que interessante, gente. Peraí, deixa eu só arrumar um negocinho. Tá, beleza. Vou tentar aqui. O que é a procrastinação? Vocês têm ideia do que significa procrastinação? Vocês sabem qual que é o sentido comportamental da procrastinação? Procrastinação é o medo de dar errado. Procrastinação é o medo de dar errado. Então, o que acontece? Eu não tenho segurança sobre se aquilo vai dar errado ou não. Então, o que eu faço? Eu tento postergar ao máximo para que aconteça um momento ideal. Por quê? Porque eu penso inconscientemente, né? O meu raciocínio basicamente é qual? Se eu estiver num momento propício, né? Em condições perfeitas de temperatura e pressão, se eu estiver num tempo propício, aquilo pode dar mais certo. Isso eu tô pensando inconscientemente, tá? Não é nada racional. Então eu vou esperar o momento certo. Por que raios a gente procrastina tanto a dieta? Por que a gente quer tanto começar a dieta na segunda-feira? Porque eu tenho medo de errar novamente. Eu tenho medo de me frustrar novamente com o meu erro. E aí vem o segundo ponto, a frustração sobre o erro. A gente se frustra com o erro de forma excessiva. Por quê? Porque a gente tem um padrão muito perfeccionista. Ou a sociedade nos vende o resultado e não o processo daquele resultado. Então eu vejo meu vizinho que deu certo na vida, eu vejo a musa fitness que emagreceu o que precisava e tá linda de tanquinho, eu vejo ali ó que o cara que estudou comigo na faculdade tá milionário no Instagram, andando de lancha, eu vejo tudo isso. E eu associo o resultado alheio com o início daquela pessoa. Ah, aquilo deu certo pra ela. Só que às vezes para dar certo pra ela, ela errou muitas vezes e você não tá vendo aquilo. E você não tá vendo esse processo. Então, para você não errar, para você não se frustrar e já dar certo e já ter o resultado daquela outra pessoa, o que você faz? Você posterga, você procrastina cada vez mais o início. E toda vez que você procrastina o início, o resultado também é procrastinado, óbvio, certo? Se eu quero pintar toda essa folha aqui de preto, se eu começar amanhã, ela vai ficar pronta, talvez amanhã depois de 1 hora. Se eu começar hoje, daqui 1 hora ela tá pronta. Se eu começar quinta-feira, sexta-feira, ela só vai ficar pronta sexta-feira. Eu não tenho como começar algo e ter o resultado antes se eu tivesse começado antes. Conseguiu entender? Acho que não, né? Eu fiquei um pouco confusa, mas a ideia é: toda vez que você posterga algo, significa que você tá com medo de errar, tá? E aprende uma coisa na sua vida, meu amor, você vai errar pra caramba. Nossa, mas você vai errar muito. Meu Deus do céu, como você vai errar. Ó, eu acabei de errar. Eu tentei passar uma ideia aqui pra vocês, tentando fazer uma analogia, e foi ruim a analogia. E tá tudo bem. Eu tenho 2 opções. Desligar essa live, sentar, deitar e chorar em posição fetal, ou continuar a live e tentar fazer uma outra analogia melhor. Entendeu? Olha só, ela terminou. Eu me cobro demais. Pois é. A única coisa que você tem que entender é que, ok você se cobrar,
tá? Não é ruim você se cobrar. Eu me cobro bastante, mas eu também aceito as minhas falhas. Só que eu aceito as minhas falhas de um modo diferente. Qual que é esse modo diferente? Eu olho para minha falha já pensando no que eu posso melhorar e não me martirizando e não falando, nossa, Thaís, como você é uma idiota, como você errou. Entende? Isso precisa ser mudado. Isso é mindset. Meu problema é querer fazer tudo perfeito e procrastinar por isso. E aí acabo não fazendo. Gente, vocês estão vendo? Acabei de falar exatamente o que ela falou aqui, tá? Né? Sabe quantas nutricionistas demoram 3, 4 aberturas de inscrições para entrarem na mentoria? Sabe quantas chegam para mim e falam, Thaís, eu me arrependi de não ter entrado antes? Sabe quantas fazem isso? Por quê? Porque vocês estão condicionadas a esse perfeccionismo, a essa autocobrança excessiva. Vocês acham que vocês não vão errar e o que você mais vai fazer é errar. Deixar para amanhã o que podia ser feito hoje. Insegurança, exatamente. Exatamente, todas as condições perfeitas para fazer. Não pode, gente, não pode. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou trazer 40 minutos essa live para começar hoje. Por quê? Porque eu peguei trânsito na estrada. Era para eu chegar aqui 11 da manhã, 10h40, 11 da manhã. Cheguei meio-dia. E agora? Até ligar a câmera, até ligar isso, ligar aquilo, ligar... E agora? Eu poderia simplesmente falar, não vai ter live, então deixa eu esperar a próxima quarta-feira. Não, vai ter live sim, cara. Vai ter live sim, a gente vai fazer acontecer. Sabe quantas lives de quarta-feira eu já fiz do carro? Sabe quantas lives de quarta-feira eu já fiz depois de, sei lá, ter tido um baita problema, ter chorado, ter... Cara, é isso, é fazer. Pode não ter sido a melhor live do que eu já fiz na vida, mas aconteceu. Gente, 1% todo dia. Tenho dificuldade em organizar as ideias. Fazer depois de ter dado algum passo. Tá. Vamos lá. Primeiro, plano de ação. Primeiro, meu resultado. Eu quero esse resultado. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? De novo, gente, papel e caneta na mão. Sabe por quê? Porque vocês começam algo sem rota. E começar algo sem rota é igual querer sair de um ponto e ir para o outro sem Waze. Dá para ir? Vai chegar? Vai chegar. Vai ser mais difícil, você vai se perder no meio do caminho, você vai errar muitas vezes, você vai ter que voltar, você vai ter que refazer a rota. Quantos insights, Thaís amando? Beijo, Má, que bom. Carol, saia desse ciclo de perfeccionismo, isso só te atrapalha. Dé, meu amor, saudade de você, a Débora Nossa Black. Estou numa fase da vida agora que a minha carreira não é a minha prioridade. Tenho tempo limitado, mas nem por isso, mas mesmo por isso quis fazer a mentoria, porque quero otimizar meu tempo. É isso. A gente confunde muito, né? Eu acho isso muito interessante, ó. Vocês acham que a carreira de vocês tem que estar 100% como prioridade o tempo todo. E não é uma verdade. Vocês acham que para vocês serem mães, vocês não podem ser nutricionistas. Para vocês serem nutricionistas de sucesso, vocês não podem ser mães. Para vocês fazerem qualquer outro projeto, não existe isso. Você só precisa enxergar os setores da sua vida como em potinhos, né? Uma hora eu tô dando mais atenção para esse potinho, porque eu quero que ele floresça, pensa que são vasinhos de planta, melhor. Hora que eu tô dando mais atenção para ele, colocando mais água nele, colocando mais amor nele, porque ele precisa florescer. Depois que ele floresceu, eu vou lá e só continuo regando ele. Quando eu comecei a namorar o Fábio, foi conturbado o nosso começo, né? A gente começou a namorar justamente em 2019. Olha que interessante, contei a história pra vocês em 2018, né? Que eu tava lá passando por toda aquela crise. Dezembro de 2018 eu falei, vou mudar minha vida completamente, ok. Comecinho de 2019, iniciozinho, fevereiro de 2019, nem isso, eu comecei a namorar o Fábio, né? A gente começou a ficar e tal. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi exatamente isso. Eu falei, olha, esse é um ano de muita concentração na minha carreira, tá? É um ano que eu preciso focar em reestruturar a minha vida e a minha carreira. Tá tudo bem pra você eu não ser 100% dedicada ao nosso relacionamento?
Tá tudo bem pra você, numa sexta à noite eu precisar trabalhar, num sábado e num domingo eu precisar trabalhar e tal. Eu sempre deixei isso muito claro pra ele. Nunca escondi isso dele, que eu não estava no melhor momento de me dedicar a um relacionamento. Então eu consegui naquele momento enxergar e principalmente passar para o outro, porque o outro espera algumas coisas da gente, né? É óbvio, a gente cria expectativas, principalmente no início de um relacionamento. E aí a coisa começou até a fluir melhor, né? Principalmente ele me trouxe, talvez, uma ideia de, ó, você consegue olhar bastante para esse vasinho aqui, né? Continua acrescentando, continua alimentando, continua hidratando esse vasinho, mas olha só um pouquinho para esse. Talvez se não fosse o Fábio lá em 2019, eu estaria solteira até hoje. Por quê? Porque quando a gente pega um vasinho e simplesmente esquece dele completamente, depois para começar isso é muito mais difícil. Então a ideia é, dá pra você ter mais atenção num potinho sem simplesmente largar todos os outros de lado. Esse é o grande lance da vida. Nossa, eu sou impossível. Eu perguntei pra meia dúzia de nutris se elas gostaram da mentoria. Elas falaram bem, 10 minutos depois eu comprei. Que bom! Sabe por que bom? K, né? Érica, meu amor. Primeiro, que bom que elas falaram bem, né? Meia dúzia, olha só a validação, né? Que bom que elas falaram bem. Fico muito feliz por isso. E por isso que eu tenho tempo estratégico e de planejamento toda semana na minha agenda para melhorar cada vez mais a mentoria para vocês. Então, essa é a minha maior felicidade. Esse é o meu melhor retorno sobre o investimento do tempo dedicado. Segundo, quando a gente vai tomar uma decisão na nossa carreira, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu vou perder. A gente sempre pensa o contrário, né? Nossa, essa live tá sendo de muitos insights, hein, gente? Tô curtindo. A primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou ganhar. Não, o que eu vou ganhar na mentoria, será mesmo que eu vou ganhar? Será que eu vou sair da mentoria com 5, 10 mil reais? Será que mesmo eu vou me tornar uma nutricionista de impacto? Será mesmo que isso... A gente sempre fica muito confusa sobre o que eu vou ganhar. Só que quando a gente analisa a situação por outra ótica, qual que é a situação? O que eu faço quando eu decido entrar numa mentoria, ou entrar num curso, ou fazer uma pós-graduação, uma atualização nova? Gente, tem um pássaro aqui, eu tô na minha casa da praia. Tem um pássaro aqui que tá gritando do meu lado, mas tá bom, ok. Melhor isso do que um monte de caminhão e um monte de obra lá de São Paulo, né? Enfim, a primeira coisa que eu faço é, o que eu vou perder com isso? De fato, o que eu vou perder? Ah, eu vou perder dinheiro? Tá bom, vou perder dinheiro. Ah, eu vou perder tempo? Tá bom, eu vou perder tempo. E aí a terceira pergunta, eu vou sair pior do que eu entrei? Gente, pensa assim, ó, eu fui lá e comprei um curso de exames laboratoriais. Comprei esse curso, paguei super caro. Não foi nada do que eu esperava, tá? Tô enxergando o copo como meio vazio. Mas eu saí de lá sem aprender absolutamente nada? Eu saí de lá pior do que eu entrei? Não, não tem como. Pode ser o pior curso que você já comprou na vida. O professor não pode ter didática, ele pode não ter te ensinado muito bem, mas alguma coisa ali você aprendeu. E eu já paguei dezenas de milhares de reais em mentorias, em cursos, em atualizações que eu fiz simplesmente para reforçar o que eu já tinha aprendido. E ao invés de eu ter saído daquele curso, daquela mentoria, falando assim, nossa, que droga, não aprendi nada de novo, eu falei, não, que bom, eu estou reforçando e tendo mais segurança para continuar fazendo aquilo que eu já faço bem. Então, toda vez que você for pensar em quero fazer algo ou não quero fazer algo, pensa na pior das situações. Se você tivesse entrado na mentoria e já não tivesse aproveitando e já não tivesse gostado da mentoria, será que você ia sair pior da mentoria do que quando você entrou? Será que 1 ou 2 insights da mentoria, vocês vão ter centenas, né? Porque não é nem dezenas, centenas de insights lá dentro. Mas o que está faltando? Entende? Vocês têm muito medo, de novo, vocês têm muito medo porque vocês já almejam um resultado perfeito. E o resultado nunca vai ser perfeito de primeira, de segunda, de terceira. Entendeu? Isso eu não tô falando da mentoria não, tá, gente? A mentoria tá fechada, não tô querendo aqui vender nada pra vocês. Tô falando pra todas as situações da vida mesmo.
tá? Estou sempre protelando e colocando meu papel de mãe em primeiro lugar. Olha que interessante que a Má falou, Maristela. Tudo bem, você vai continuar colocando o seu papel de mãe em primeiro lugar. Não, olha só. Não crie expectativas, não queira o resultado de uma nutricionista que coloca a sua profissão em primeiro lugar. Não queira esse resultado, sendo uma nutricionista que coloca o seu filho em primeiro lugar. Isso não significa que você não vai ter algum resultado. Quando eu for mãe, gente, o meu primeiro papel vai ser mãe, obviamente. Alguma coisa eu vou ter que deixar de lado, com o estilo de vida que eu tenho hoje, com a rotina que eu tenho hoje, alguma coisa eu vou deixar de lado, principalmente no meu papel profissional. E tudo bem, eu estou me estruturando para isso, estou me planejando para isso, logo, inclusive. Estou me planejando para isso. Mas você que já é mãe, não tem problema você começar um pouco. Só que fique feliz e saiba comemorar o resultado de uma nutricionista que coloca a carreira em segundo lugar. Ela vai ter um resultado diferente de uma nutricionista que coloca a carreira em primeiro lugar. E tá tudo bem, isso não é ruim, isso não é mal. Por quê? Porque com certeza você tem muito mais retorno de amor, de carinho, de afeto. Criar um filho é o melhor investimento que você faz na sua vida. É o que você nasceu, cresceu e foi criada para fazer. Então tá tudo certo. Mas aí o que a gente faz, né? Que nós, alecrins maravilhosos, fazemos, porque a gente é muito perfeccionista. A gente olha para aquela nutricionista, tipo eu, tá? Aquela nutricionista que tem 30 anos, que trabalha desde os 22, que é super empreendedora, que faz e acontece, que tem liberdade de tempo, que dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. A gente olha para aquela nutricionista, olha para o resultado daquela nutricionista e compara com o nosso resultado. Nós, mães, né? Essa nutricionista, mãe de um filhinho que está crescendo, que tem a mãe todos os dias lá fazendo a comidinha dele, que dá o tempo de qualidade desse bebê. Não se compare, não compare o seu resultado. Mas isso não significa que você tem que pegar o seu vasinho de planta e simplesmente jogar ele lá para longe. Não, depois que meu filho tiver 4 anos aí, eu começo a pensar na minha carreira. Não, dá para você fazer. Talvez se você conseguir tirar 1 hora do seu dia, todos os dias, para estruturar, planejar e executar algo sobre a sua carreira, já é suficiente. Vai ficar gravada? Cheguei agora, só no YouTube. É o tal do pensamento do dinheiro na mesa. Não deixe mais dinheiro na mesa. Perfeito. Ó, vocês aprenderam em as lives do sucesso. 7 mandamentos do sucesso. Tá lá na mentoria para vocês também. Quando será a próxima turma? Não temos data, tá? Vocês podem se inscrever. Se inscrevam numa lista de espera. Falei para vocês, né? A gente tá tentando reformular de alguma forma que a gente faça uma inscrição rápida, assim, tipo 1 dia de inscrição, porque muita gente dessa turma 6 ficou de fora. Como a gente só começa as mentorias mesmo em novembro, a gente vai tentar achar um dia e achar uma data. Mas o que eu preciso que vocês façam? Pra gente conseguir fazer isso, vocês ou podem me mandar direct falando que vocês querem estar nessa mentoria ainda, ou vocês podem se inscrever ali na lista de espera, porque o meu time, caso aconteça, gente, eu não consigo prometer, tá? Caso aconteça, a gente entra em contato com vocês e avisa, beleza? Já estou gostando demais da mentoria. Linda, maravilhosa, Érica. Eu entrei na mentoria justamente por causa da maternidade, pra poder ter uma estrutura e dar conta da minha. Exatamente, é isso. Muito obrigada, Thaís. Exato. Quero ser uma nutri de impacto no tempo que faço isso, mas penso que posso aprender muito e fazer um caminho mais curto. Exatamente isso. Ó, vamos lá. Eu quero aprender inglês, vamos supor, né? Eu vou lá, quero aprender a falar inglês. Tá. Como será que vai ser mais fácil? Será que vai ser mais fácil e mais rápido eu estar numa boa mentoria de inglês, onde eu me provoco a ser movimentada, eu tô vendo um movimento ali, todo mundo falando inglês, eu estou em fala mais inglês, ou eu me comprometendo a todos os dias abrir alguma aula do YouTube e fazer. No 3º dia esquece, não vai mais fazer. Esse é o grande lance. Entendeu? Sorte também que tem a mentoria VIP, mas também tem a cobrança VIP, né? Linda, maravilhosa.
Bom, acho que era isso por hoje. Então, assim, até fugimos um pouquinho do assunto gestão de tempo, mas eu acho que os insights foram muito necessários. E eu também acho que deu para exemplificar para vocês o que eu faço hoje para gerenciar, para organizar a minha agenda e para pelo menos ter tempo de viver, né? Tempo de viver, porque eu lembro que eu falei uma coisa muito interessante para minha terapeuta lá em 2018. Eu falei, eu sinto que hoje eu sobrevivo, eu não vivo, eu sobrevivo. E eu acho que esse é o grande lance da vida, né? A gente viver, porque o resultado ele tá no processo, gente. A gente tem que curtir o processo. E o processo é justamente o aqui e o agora. Então curtam esse processo, tá? Estejam aqui não pensando só no resultado que você vai ter daqui 3 meses, que você vai ter daqui 5 meses. Curtam estar aqui. Eu sempre falo isso, né, nas mentorias. Estejam aqui como uma forma de estarem aprendendo de fato. O resultado ele é sempre consequência do nosso esforço. Então pensem nisso. Meus amores, live ficará salva no YouTube. Vocês têm um canal do Telegram que vocês recebem um material lindo, maravilhoso, que ele é sempre um resumo das nossas mentorias. Então entrem no nosso canal do Telegram. Quem tá aqui não está na mentoria ainda, entra lá, deixa o seu nomezinho na lista de espera. Estou aqui todas as quartas-feiras, pontualmente, às vezes atraso um pouquinho, mas na maioria das vezes pontualmente, meio-dia, tá bom? Deixem temas também, falem pra mim, mandem no direct, tá? Eu quero aprender sobre tal tema, sobre algum tema, enfim, deixem no direct. E estaremos daqui uma semana neste mesmo local, com esta mesma pessoa que vos fala, pra gente conversar sobre algum outro assunto que permeia a nutrição, mas que vocês não vão aprender em nenhum outro lugar que não seja aqui, tá bom, gente? Ó, super beijo pra vocês!